Olá, crianças. Vamos pegar o nosso livro de geografia, no livro 2, tá certo? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, tá? Hoje com a nossa aula gravada, capítulo 3, página de 14 a 17, tá bom? Nós vamos falar sobre a população brasileira entre o campo e a cidade. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 14, que iremos iniciar, tá? Vamos lá. Já pegaram o livro? Então, vamos lá. O que nós iremos ver aqui, crianças? Nós iremos destacar o predomínio da população urbana sobre a população rural, tá? É o que a gente vai fazer aqui nesse capítulo, certo? Vamos destacar o predomínio da população urbana sobre a população rural no Brasil. O desenvolvimento da indústria e a mecanização da agricultura contribuíram para o movimento migratório da população rural para áreas urbanas, certo? Atualmente, 85% da população brasileira vive em cidades, né? É o que mostra aqui no livro de vocês os estudos da densidade demográfica. Elas indicam que a população brasileira ela tende a se concentrar nas grandes cidades, o que também acontece em outros países do mundo, tá? O mapa disponível a seguir e o mini atlas geográfico mostram essa porcentagem da população urbana em diferentes países do mundo. Olha aqui, ó, tá? Nós vamos ver aqui a porcentagem da população urbana, tá? Nos países, tá? O vermelho mais intenso tem 80 a 100% de população urbana, né? O vermelho vermelho fogo, né? Tem 60 a 80%. Já o laranja forte tem 40 a 60%. Onde tem o laranja mais fraco é 20 a 40%. Onde tem o amarelo está de 0 a 20%. E onde está cinza, eles não têm dados, né, referentes à população urbana. Tá certo? Então, quando a gente vai observar um mapa, crianças, uma escala, a gente tem que observar logo a legenda, porque a legenda ela traz informações importantíssimas para que a gente possa desmistificar esse mapa, tá? Ou esse me fugiu agora, gente, o nome, tá? Então, a legenda ela é importantíssima, tá? Para a gente observar o que quer dizer cada coisa no mapa e em gráficos, né, crianças? Lembrei aqui, a minha cabeça fugiu rapidamente aqui. Gráficos. Então, é importante que quando vocês observem mapas e gráficos, vocês sempre observem a legenda, tá? Porque na legenda traz informações importantíssimas, tá certo? Olha, nós iremos ver agora aqui no gráfico, né? No gráfico da população urbana e rural, nós iremos identificar aqui a legenda dele. A legenda desse gráfico, crianças, é esses dois bonequinhos. Os bonequinhos azuis, eles representam a população urbana, já o bonequinho verde, a população rural. Então, o que é que a gente percebe dentro desse gráfico? Que a população urbana, ela é muito maior do que a população rural, ou seja, a população maior é da cidade, tá? E a menor vai para o campo, que é para a população rural, tá certo? Então, bem aqui nós observamos esse gráfico, tá certo? A gente observa a representação, né, da população urbana. A leitura correta da legenda ela é imprescindível para que a gente possa compreender não só mapas, como gráficos também. Aqui ele diz que até a década de 60, a maioria da população brasileira vivia em áreas rurais. Já a partir de 70, né, com o desenvolvimento das indústrias e a mecanização da agricultura, essas pessoas elas deixaram o campo para buscar melhores condições de vida na cidade, tá? E esse movimento, né, migratório deixou o campo
as pessoas deixaram o campo para viver aonde? Na cidade, que é chamado como é chamado esse movimento de migração de pessoas do campo para a cidade? Êxodo rural. É assim que é chamado esse movimento migratório, tá certo? Em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que de cada 100 habitantes do país, 85 viviam em áreas urbanas e 15 viviam em áreas rurais. Então, você observa bem aí que a população maior está onde? Na cidade, né? Onde tem a população urbana, tá bom? No bumerangue, aqui, ó, né, que volta lá para aquela imagem lá da abertura do livro, ele diz que através do censo demográfico representado na abertura da unidade, é possível conhecer detalhes da distribuição da população nos estados e municípios brasileiros. Você sabe se sua escola fica em uma área de concentração urbana ou de concentração rural? Quais são as características de cada uma dessas áreas? Então, a nossa escola fica onde, crianças? Na área rural ou na área urbana? Acertou quem disse na área urbana, tá? Fica na cidade, tá certo? Então, as características são o quê? A diferenciação do campo e da cidade, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa na internet para descobrir isso, tá bom? O trabalho no campo e na cidade. Como é que a gente vai ver essa diferenciação do trabalho no campo e na cidade? Tá, crianças? É interessante que vocês observem que a divisão das atividades econômicas entre esses setores é uma ferramenta pedagógica que visa facilitar o estudo dessas atividades a partir da observação de seus pontos comuns, tá? Na prática, os processos produtivos e econômicos são majoritariamente interligados, ou seja, um é ligado ao outro. Tá certo? O setor secundário da economia beneficia produtos advindos do setor primário, certo? E o setor terciário comercializa e oferece serviços também embasados nas produções dos setores secundário e terciário. Nós iremos trabalhar agora a questão dos setores, setor secundário, setor primário, terciário, tá? E também é muito importante considerar o papel assumido pelos grandes conglomerados industriais e financeiros, tá certo? Que é o setor terciário, comercializa e oferece também serviços embasados nas produções dos setores secundários e terciários. Onde é esse aglomerado, né, de indústrias e financeiros, eles dominam parcelas transversais do mercado, ou seja, comandam as áreas de produção e do consumo entre os diferentes setores da economia, tá, gente? Então, nós temos que considerar que é muito importante, né, esse envolvimento entre indústria e financeiro, porque eles dominam essas parcelas do mercado, tá certo? Onde comandam as áreas de produção e de consumo entre os setores da economia, tá certo? Um exemplo de conglomerado é a indústria frigorífica, que detém parte da produção pecuária. Ela beneficia esses produtos em um processo industrial e os direciona em forma de mercadorias ao consumidor final. Quem é o consumidor final? Nós, né? Que compramos carne, tá certo? Considerar o processo de interdependência das atividades produtivas e econômicas favorece a compreensão da interdependência entre as atividades do trabalho no campo e na cidade, tá certo? Então, aqui a gente percebe o trabalho no campo e na cidade, onde as pessoas do campo e da cidade trabalham. No campo, geralmente são as atividades são do setor primário da economia, não é? Olha, que é a colheita, a plantação, tá? A extração do látex, da seringueira, tá certo? Então, esse é o trabalho desenvolvido dentro do quê? Do campo, tá? O setor primário. Aqui ele mostra, nas cidades, são mais comuns as atividades do trabalho do setor secundário. Então, a gente já pode diferenciar uma da outra. O setor primário são atividades desenvolvidas no campo.
Já o setor secundário e o terciário também, eles são da onde? Das cidades, né? Do espaço urbano. Nas cidades são mais comuns as atividades do setor terciário, que são as atividades industriais e da construção, e as do setor terciário, que englobam serviços do comércio, né? Então, na cidade, olha, aqui vocês observam uma indústria, né? Aqui é o comércio, tá certo? Então, isso aqui tudo faz parte de quem? Do setor secundário e terciário, tá? É importante observar que, em alguns casos, as atividades dos setores secundário e terciário também acontecem no campo. Além disso, o campo é atrativo para alguns tipos de indústria, como aquelas que transformam as matérias-primas. Então, não que não tenha, né, atividades desse setor no campo, mas é mais comum aonde? Na cidade, tá certo? O campo e a cidade se relacionam. Então, agora nós iremos observar que a gente vai avaliar o quê? A conveniência de aprofundar a temática, considerando as características culturais compartilhadas entre o campo e a cidade, tá certo? Alguns desses aspectos do modo de vida são muito similares, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Por exemplo, os hábitos alimentares, os hábitos de estudo, o uso de meios de comunicação e o desenvolvimento de brincadeiras, tá certo? É o que nós iremos ver aqui entre o campo e a cidade. O campo e a cidade se relacionam, né? Você vê o fluxo de mercadorias, de trabalhadores, de informações, estabelece relações entre o campo e a cidade. Nós observamos aqui uma imagem, né, que a gente vê muito em feiras, né? São verduras, legumes, hortaliças, tá? Isso aqui, ó, né, é uma relação entre o campo e a cidade. Não é porque isso aqui tudo vem da onde? Vem das produções do campo. Não é isso? Ó, uma feira livre no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tá? Mas a gente encontra isso aonde também? Na cidade. Então, tem essa relação entre o campo e a cidade. O transporte também é um importante meio de interligação entre a cidade e o campo. Por quê? Porque pelo transporte, crianças, é feito esse transporte dessas mercadorias que dentro da cidade elas são vendidas, né? Elas são comercializadas. Então, o meio de transporte é muito importante para essa ligação. Geralmente, né, são caminhões que fazem esse transporte de mercadorias para a cidade. Né? Muitas verduras, legumes, frutas que são advindas do campo para a cidade, tá certo? Então, é muito importante essa ligação do transporte também, tá? A formação industrial do algodão, tá certo? Olha aqui, a gente vê 4 imagens, tá? O algodão, que ele é cultivado e colhido no campo, depois é enviado para a indústria, para ser transformado em quê? Né? Em tecidos, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. A gente observa aqui, é uma produção, um campo só de plantação de algodão, tá? No 2, olha aqui, ó, o algodão, ele se transformou, aqui, ó, um primeiro processo industrial transforma o algodão em fios, tá? Depois, esses fios são transformados em quem? Em tecido. Então, você observa aqui o ciclo da transformação do algodão, tá? Primeiro ele é colhido, depois ele é transformado aqui, ó, em fios, tá? Depois dos fios, ele passa a ser transformado em quem? Que é mais um processo industrial. Ele é transformado em uma roupa, né? Uma camisa de algodão, tá certo? Depois, ó, ele vem para cá, para onde? Para o comércio. Então, é feito todo um processo, né? É um processo de industrialização, de comercialização, onde o algodão ele sai lá do campo, né? Ele vai para a indústria, da indústria ele vai para o comércio, tá certo? Então, vai ter esse ciclo, né? Esse ciclo giratório entre o campo e a cidade, tá certo?
Geralmente esse processo artesanal ele é acompanhado em sua totalidade por um único trabalhador, que conta com o uso de poucas máquinas ou instrumentos de trabalho mais simples. Em geral, a produção artesanal também gera menos produtos do que a indústria. O processo industrial ele geralmente é fragmentado entre vários trabalhadores, dependente do uso de diferentes máquinas e instrumentos de trabalho. A produção industrial ela tende a gerar um número maior de produtos do que o artesanal. O estudo do processo de transformação das matérias-primas ele pode ser reforçado por meio de diferentes exemplos. Você pode relacionar outras matérias-primas e produtos entre si. Por exemplo, o tomate, o molho de tomate, frutas e geleias de frutas, leite e derivados, farinha de trigo ou pão e milhares de outros produtos, tá certo? E aqui nós temos a atividade que vai para casa, né? O que você tem que fazer? Você vai pesquisar sobre as etapas da produção industrial do molho de tomate, tá? Você vai escrever, tá? Se for mais fácil para vocês pesquisar e deixar lá no fórum, façam, tá? Porque eu acredito que é bem mais fácil do que, né, eu escrever e postar lá no fórum. Vai ficar muito mais simples, tá? Para vocês, essa pesquisa da produção industrial do molho de tomate. Ele diz aqui, em uma folha à parte, ilustre as etapas desse processo. Eu posso ilustrar lá? Claro que pode. Você pode ilustrar, você pode colocar vídeos, tudo você pode colocar lá no fórum, tá? Então, você vai fazer essa aqui, ó. Como a produção do molho de tomate articula as atividades do trabalho entre o campo e a cidade, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa e deixar lá para que nós possamos fazer a correção, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.